Hoje é mais uma aula da série A Cruz de Cristo, na IBD, e o tema, dentro da ementa, o tema é a revelação e conquista da cruz, aqui. Tá? Então, nós temos visto nas outras aulas a importância da cruz, e hoje nós vamos ver como Deus se revela. É muito interessante nós pararmos para analisar, porque dentro do que nós aprendemos e dentro da nossa visão humana, nós sabemos que somos perdidos e que, ou estávamos perdidos e temos um Salvador. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos que nós temos um Salvador. Nós lembramos da nossa salvação. Nós lembramos que Deus entregou o seu Filho por nós. Porém, Deus, Ele nos salvou, mas Ele fez algo muito maravilhoso para nós. Deus, Ele se revelou através de Jesus Cristo e, mais especificamente, Ele se revela através da cruz, por meio da cruz. Então é isso que nós vamos ver. Deus é o Senhor, Deus nos salvou e Ele se revelou pela cruz. Então, a revelação e conquista da cruz. Dentro da aula de hoje, nós vamos ver a revelação e conquista da cruz. Então, Deus se revelando e o que Jesus Cristo conquistou. A revelação de Deus por meio de Jesus Cristo é a conquista da cruz. Tá? Vamos lá. A revelação da cruz, o primeiro tema. Veja esse versículo. E quando nós nos deparamos com um versículo como esse, nas Escrituras, nós precisamos parar e prestar muita atenção, que toda palavra é inspirada por Deus, Deus nos fala. E o tema hoje é a revelação, então eu encontrei esse versículo e achei ele muito maravilhoso, muito especial para essa aula. Então veja o que está escrito, olha o que o apóstolo Paulo, ele escreve: porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. Veja o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele vai lá em Gênesis, em meio à escuridão, onde Deus disse: haja luz. Ele está dizendo que Deus ordenou que a luz brilhasse das trevas. Então ele está fazendo um comparativo. Primeiro ele lembra de Gênesis, havia escuridão e Deus ordenou, Deus disse: haja luz. Então ele fala assim, porque Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações. Nós estávamos numa escuridão também. Nós vivíamos em trevas. Nós não tínhamos conhecimento de Deus. Qualquer pessoa que vive nesse mundo e não conhece Jesus Cristo como Senhor, essa pessoa está na escuridão, ela está em trevas. Esta era a nossa situação, até que essa luz brilhou em nossos corações. Por que essa luz? Qual a intenção de Deus fazer com que essa luz brilhasse em nosso coração? Para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha quanta sabedoria. Olha o que Deus fez conosco, para dar luz do conhecimento da glória de Deus. Então Deus quis se revelar a nós, Ele quis nos dar o conhecimento de si mesmo. E quando a Bíblia fala da glória de Deus, nós sabemos que esta glória é a própria revelação de Deus. É a revelação do esplendor de Deus, da grandeza de Deus, da pessoa de Deus. E só tem esse conhecimento, só tem essa fé, só consegue crer aquele que Deus fez brilhar a luz, aquele que Deus encheu do seu próprio conhecimento através do Espírito Santo. Então Deus, através do seu Espírito, faz brilhar dentro de nós esta luz para que nós possamos conhecer a glória de Deus, onde? Na face de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Jesus Cristo revela a glória de Deus. Então, quando nós falamos de revelação de Deus, nós sabemos que Deus se revela através ou
por meio da pessoa de Jesus Cristo, mais especificamente de uma forma mais gloriosa e mais grandiosa na cruz do Calvário. Nós sabemos que Deus, ele vem se revelando. Deus vem se revelando através da história, através da própria nação de Israel. No Antigo Testamento, Deus revela a sua glória, a sua grandeza, o seu esplendor, através de uma nação redimida, o povo de Israel. A gente percebe claramente Deus conduzindo a sua nação e, claro, através da criação também. Deus ordena e tudo veio a existir através da sua palavra. Então, Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, que qualquer homem que não crê, ele passa a ser indesculpável. Todo homem que não crê na existência de Deus, ele é indesculpável. Por quê? Porque Deus se revela através da criação, através da natureza. E Deus se revela também através da história, no seu controle sobre a história. Tudo que Deus falou que ia acontecer, já aconteceu ou está acontecendo. Então Deus se revela dessa forma. Mas para quem gosta um pouquinho mais de estudar teologia, vai saber que existe a revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus. Então, o que nós sabemos até a respeito da revelação de Deus na natureza, na história, tudo nós aprendemos pela palavra do nosso Deus, pelas Escrituras Sagradas. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, a glória de Deus, a revelação da cruz agora no Novo Testamento. Deus vai se revelar de uma forma muito grandiosa. Ele vai mostrar a sua glória na cruz. Parece contraditório, né? Porque foi na cruz que Jesus morreu. Foi na cruz que Jesus Cristo foi torturado, foi ali que ele recebeu a ira, o castigo de Deus. Mas a Bíblia, ela nos mostra que Jesus estava nos salvando e revelando a glória de Deus. Olha o que Jesus Cristo fala em João 17:1. João 17, Jesus vai fazer uma oração ao Pai. Ele fala por si mesmo e depois intercede pelos seus discípulos, pela sua igreja. Então ele começa falando a respeito dele. Ele diz assim, essas palavras, Jesus falou e levantou os seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Veja que Jesus está falando da morte dele. Então, a morte de Jesus, ele está dizendo que a morte glorifica a ele e glorifica ao Pai. Então, Jesus, em muitas passagens, Jesus vai falar que a morte é para a glória de Deus, ou a glória na morte de Cristo. Então, nós precisamos entender que, aos olhos do mundo, a morte de Cristo foi uma coisa vergonhosa, humilhante, mas para Deus é a glória do Senhor, é a revelação da glória de Deus. Então, o que Jesus quis dizer aqui, que com a sua morte ele estaria glorificando a si mesmo e glorificando ao Pai. Essa é a oração que ele faz. Então, a morte de Jesus glorifica a Deus. Aqui ficou um pouquinho pequenas as letras, mas eu tive que pôr toda essa parte, porque depois de Deus revelar a glória, ou simultaneamente ele revela a sua glória, ele revela a sua justiça através da cruz. Jesus revela a sua justiça, mas de que forma? Esse momento, essa palavra, ela é dita logo após os 2 capítulos e meio de uma prova do apóstolo Paulo de que nós, seres humanos, somos maus, pecadores, desobedientes, caluniadores, enfim, até o capítulo 3, até o versículo 20, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai descrever a situação da humanidade, e que não é boa. Inclusive, ele fala que a ira de Deus se revela contra toda injustiça. Então, a própria carta do apóstolo Paulo aos Romanos revela a justiça de Deus e revela a ira de Deus também. E, de repente, alguém pode falar, mas como? Deus irado? Deus não pode se irar. Deus se ira sim, a Bíblia fala de uma ira santa de Deus. Deus se ira contra toda a injustiça. Se Deus não se irasse contra
o ser humano depravado, pecador, desobediente, Deus seria um ser imoral. E não é. Deus, ele é um Deus absolutamente santo. Por isso ele não se agrada com a imoralidade, ele não se agrada com a pecaminosidade. Justamente por isso é que o apóstolo Paulo fala que a ira de Deus se revela contra toda a injustiça. Outra coisa também, se você for analisar no Antigo Testamento, Deus ele vai falar várias vezes que ele odeia, que Deus ele não quer que seja assim, ele tem uma repugnação quando o justo é tido por culpado e o culpado é tido como justo. Porque pela justiça de Deus, pela justiça santa de Deus, o culpado deve ser considerado culpado e o justo deve ser considerado justo. Então Deus não justifica ou não absolve o culpado. Podemos dizer assim. Mas aqui, na cruz, vai acontecer algo maravilhoso. Vai acontecer uma coisa tremenda, onde a justiça de Deus é revelada. Que esse Deus santo, que não tolera o pecado, esse Deus santo que se ira contra o pecador, esse Deus santo, ele vai salvar aqueles que ele amou antes da fundação do mundo. Deus, ele vai salvar o seu povo. Deus salva o seu povo através de Jesus Cristo. Então, aqui no capítulo 3 de Romanos, do versículo 21 ao 26, Paulo ele vai mostrar em uma sentença, isso se você for ver lá no grego mesmo, os originais, do versículo 21 até o 26 é uma sentença. E ele escreve isso logo após ele provar que não há ninguém que busque, que não há nenhum justo sequer. Então ele vai falando sobre a maldade humana, a depravação total do ser humano. No versículo 20, se você for ver, eu não deixei aqui porque senão vai ficar muito texto. No versículo 20, o apóstolo Paulo fala que nós fomos e somos incapazes de cumprir a lei de Deus. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. E nós sabemos que Deus, ele quer um povo santo. E um povo santo significa um povo sem pecado, sem culpa. Então, o que Deus faz pelo seu povo? Ele envia Jesus Cristo para nos salvar. Por isso, logo após toda essa condenação do ser humano, após o apóstolo Paulo falar sobre a injustiça do ser humano, ele vai agora mostrar a justiça de Deus, a partir do versículo 21. Ele começa dizendo assim: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Mas agora, o que ele está dizendo? Ele está falando de um tempo, mas ao mesmo tempo ele está entrando agora em um argumento lógico. O mas agora significa que ele vai argumentar a respeito da salvação. E também significa um tempo, é uma ação temporal agora, ele está dizendo. E também escatológica, porque Jesus já veio para resgatar o seu povo. Então ele fala, mas agora a justiça de Deus se manifestou. Veja que nesses versículos ele vai deixar muito claro a respeito da justiça de Deus. Se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Não é que a lei foi abolida, a lei existe, mas Deus vai salvar o homem pela graça e não pela lei. Versículo 22. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, ele tinha argumentado no primeiro e no segundo e até mesmo no terceiro capítulo desta carta aos Romanos, que todos os homens pecaram. Todos os homens são declarados injustos, né? Todos eles estão privados da glória de Deus. E no versículo 24, ele escreve assim, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Jesus Cristo. Veja, está dizendo que nós fomos justificados
livremente ou graciosamente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Aí nós precisamos parar um pouco, tá? E analisar essas palavras. Sendo justificados. O que é justificado? A justificação é uma palavra forense, ou seja, uma palavra tirada do direito mesmo. O que é uma pessoa justificada? É uma pessoa declarada sem culpa. É uma pessoa declarada justa. Quando você vê esse termo justificação na palavra de Deus, realmente é Deus declarando que aquele que crê em Jesus Cristo está justificado. É mais do que receber o perdão. Claro que nós recebemos o perdão através da justificação. Mas o perdão é quando alguém fala para você, tudo bem, você está perdoado, você está livre da punição. Mas a justificação, ela tira toda a base da culpa. Realmente Jesus Cristo, através do seu sangue, ele nos purifica de todo o pecado. Nós somos considerados agora, declarados justos por Deus. Não que nós passamos agora a ser absolutamente santos, não. Quando nós cremos, nós somos justificados e somos preparados pelo Espírito Santo para lutarmos contra o pecado. E aí entramos num processo de santificação e isso vai por toda a nossa vida até que o Senhor venha. Mas a justificação é um ato imediato. Quando nós cremos no Senhor, nós somos justificados, ou seja, declarados justos. E aí vem uma questão interessante. Eu estava falando agora há pouco que Deus, ele não quer que declare o culpado inocente, mas agora ele faz isso. Estaria Deus indo contra ele próprio? Não. De jeito nenhum, Deus não vai contra o ser dele. Mas o que ele faz? Na sua sabedoria, no seu plano eterno, ele faz o quê? Ele castiga os nossos pecados. Ele usa de sua justiça. Porque o que é justiça? Justiça é quando nós recebemos aquilo que nós merecemos. Então Deus, ele usa de justiça quando ele castiga o homem. Quando ele condena o homem ao inferno, ele está usando de justiça. Mas aqui ele nos justifica pela sua livre graça. E para que ele nos justifique, ele nos castiga. Mas de que forma? Em seu Filho Jesus Cristo, que se fez homem e foi até a cruz. Então, quando você olha para a cruz, você vê ali um Deus justificando o pecador através do sacrifício de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo. Então, a cruz vai revelar a glória de Deus, de um Deus que justifica o seu povo, um Deus de amor que justifica o seu povo. Então, o que é ser justificados? É ser declarado justo por uma ação de Deus. Quando Deus ele castiga o seu próprio filho, ele amaldiçoa o seu próprio filho para que nós nos tornássemos justificados, sem culpa. Foi removida toda a base da culpa, por isso que não há nenhuma condenação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Isso livremente. Isso é graça. Nós não fizemos nada para merecer isso. E ele usa outra palavra, aqui, outra palavra teológica, né? Pela sua graça através da redenção. Então, primeiro, a justificação e agora a redenção. Assim como justificação é um termo forense, é um termo jurídico, declarando uma pessoa sem culpa, ao contrário de condenados. Se Deus olhasse para nós e nos declarasse condenados, nós estaríamos perdidos eternamente. Mas pela fé em Jesus Cristo, ele nos declara justificados. E agora vem a redenção, tá? Livremente pela sua graça, através da redenção. Ali. Redenção. O que é redenção? Assim como justificação é uma palavra de direito, a redenção é uma palavra comercial. Então, quando um escravo
Nessa época, ele tinha os seus direitos comprados. Alguém pagava pela sua liberdade, ele era considerado um escravo remido ou redimido. O remido e redimido é a mesma coisa, são sinônimos. Então ele era considerado um escravo redimido. Ele estava livre. Por que livre? Porque alguém pagou por ele. Então, a mesma palavra que nos ensina que nós somos justificados pela graça de Deus, através da morte de Cristo, essa palavra está dizendo que Jesus Cristo pagou um preço pela nossa salvação. Mais uma revelação aqui na cruz. Deus, ele paga um preço pelo seu povo. Que preço é esse? É a vida de Jesus Cristo. O salário do pecado é morte. Jesus morreu para nos resgatar, para pagar a nossa dívida. Então, através da redenção que há em Jesus Cristo. Não há redenção em outro ser, em outro lugar, não. É em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo nós temos o pagamento para que nós sejamos livres da condenação, livres do pecado. Então Jesus nos resgatou dessa forma. Falando de Jesus ainda, quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação, outro termo teológico. O que é propiciação? Existem algumas traduções que vão trazer expiação, mas o termo mais adequado aqui realmente é propiciação. Expiação, o objeto ali é o pecado. Então Jesus fez expiação, ou sacrifício expiatório, para remover o pecado do seu povo. A propiciação é o que ele faz através da propiciação. Ele nos torna aceitáveis por Deus. Propiciação significa que a ira de Deus foi aplacada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então Deus não olha mais para o seu povo com a ira, condenando, com a ira, amaldiçoando, não, porque Jesus Cristo ele fez a propiciação. Ele se entregou. Ele morreu em nosso lugar. Ele foi o sacrifício para aplacar a ira de Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo, agora não está mais debaixo da ira, mas está debaixo da graça salvadora que vem do nosso Deus. Em João 3,36 está escrito que aqueles que não creem em Cristo estão debaixo da maldição. Muitos vão pensar, mas Deus amaldiçoa? Sim, Deus amaldiçoa. Ele castiga. Ele tem direito de fazer isso porque Ele é o Criador. E o homem volta as costas para Ele. O homem se volta contra Deus. Então Deus tem sim o direito de amaldiçoar, de condenar, de castigar o homem desobediente, o homem incrédulo. Então, pela propiciação, Jesus Cristo aplaca a ira de Deus. Deus nos tem agora como filhos, como propriedade sua. Muita gente pensa que Deus, sendo Deus é um Deus assim, é aquele Deus bonzão, né? Aquele Deus que olha para o pecador e fala, sabe de uma coisa, eu amo você, eu perdoo os teus pecados e pronto. Não. Deus, ele perdoa sim os nossos pecados, mas através de Jesus Cristo. Quando Deus nos amou, nós ainda éramos pecadores. Vamos dar um exemplo assim de ovelha, né? Vamos imaginar aquela ovelha, ela é uma ovelha, mas está toda suja, fugiu, está toda suja. Andou na pocilga, sujou sua lã, está horrível. Olhando de longe não parece uma ovelha, mas Deus sabe que é uma ovelha. O proprietário sabe que é uma ovelha, o pastor sabe que é uma ovelha. Ele não vai abraçar aquela ovelha toda suja. Dá uma repugnância, né? Então o que esse pastor vai fazer? Primeiro ele vai limpar, ele vai lavar essa ovelha, para daí sim abraçar. Foi o que Jesus Cristo fez. Nós estávamos imundos pelo pecado, sujos por causa do pecado. Então Deus revela a sua santidade, a sua pureza, quando Ele nos limpa primeiro através do sangue de Jesus Cristo para nos abraçar como um Pai amoroso. É isso que Ele fez por nós. Nós somos tão gratos a Deus por isso, né? Nós estávamos imundos, sujos, e Deus nos amou, nos limpou, nos purificou e nos fez seu povo.
E no 26, versículo 26, para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus Cristo. Então Jesus é justo e justificador. Como justificador? É aquele que pagou um preço, é aquele que morreu em nosso lugar, é aquele que nos livrou da ira que seria contra nós. Agora nós somos justificados e livres desta condenação. Então a cruz revela a glória de Deus, aqui a justiça de Deus, a santidade de Deus, a ira de Deus contra o pecador. O que Jesus recebeu na cruz é o que nós merecíamos. Então é a ira de Deus contra ali os nossos pecados que estavam em Jesus Cristo. Então Deus está se revelando como um Deus justo, santo e um Deus também de amor. O amor de Deus é revelado na cruz. Que amor é esse? Que amor tão grande. Um amor inigualável, um amor incondicional. Olha o que o João escreve, 1 João 4, 9 e 10. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Veja a propiciação, novamente ele fala da propiciação, é nos tornar aceitáveis a Deus através da propiciação. Então o amor de Deus não é, eu amei a Deus, então ele viu que eu amei, ele me amou. Não, ele nos amou antes de tudo. Ele manifesta o amor dele através de Jesus Cristo. Como assim? Ele nos amou de uma forma tão grande que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos resgatar. Veja que amor, que grandeza. Não é um amor simplesmente um amor, uma emoção, um coração batendo mais forte, mas é um amor que justifica o culpado através da morte de Jesus Cristo. É o amor que fez com que Deus agisse de uma forma gloriosa. Deus manifesta o seu amor na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor verdadeiro de Deus por nós. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Nós somos tão falhos que se dependesse de nós amarmos a Deus primeiro, nós estaríamos condenados. Mas graças a Deus, o nosso Pai, que Ele nos amou primeiro, Ele nos fez seu povo e mandou o bom pastor, o maravilhoso pastor, morrer e buscar o seu povo. Que redenção bendita que nós temos. Deus é maravilhoso, Deus é santo, justo e é um Deus de amor. Quer saber sobre o amor de Deus? Olha o que o Stott escreve. Se você quiser uma definição de amor, não vá ao dicionário. Vá ao Calvário. Não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Aí você vai descobrir o que é o amor verdadeiro. Quando você olha para Cristo, você descobre o que é o amor verdadeiro. Eu acho interessante, assim, numa aplicação aqui tem muita gente que fala, ninguém me ama, parece que eu sou desprezado. Mas quando você encontra Cristo, ou melhor, quando Cristo encontra você, tudo isso é apagado da sua vida. Você sabe que Deus ama você. E o amor de Deus é suficiente para você ser uma pessoa extremamente feliz. Você tem um Senhor, um Deus que é Pai, um Deus que é teu amigo, um Deus que olha, um Deus que ama a você. Então, nessa aplicação, já guarde no teu coração, você é amado por Deus e isso deve fazer de você uma pessoa extremamente feliz. A sabedoria e o poder de Deus. Que os judeus requerem um sinal e os gregos buscam sabedoria. O judeu era assim, o judeu queria um Cristo que detonasse com o Império Romano. Eles queriam que Jesus chegasse e jogasse uma bomba atômica no Império Romano e eles iriam dominar. Jesus não fez isso. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. E os gregos queriam sabedoria, cheios de filosofia. Eles queriam sabedoria. Então, quando eles veem Cristo crucificado na cruz, para o judeu, aquilo era um escândalo. Está escrito ali para o judeu, era um escândalo, era algo terrível a cruz. E para o grego era uma tolice. Imagine Jesus Cristo morrer numa cruz para salvar alguém. Isso foge dessa sabedoria humana. Mas acontece que Deus, Ele não se revelou na sabedoria humana, mas na sua própria sabedoria.
Em sua própria sabedoria, ele nos deu a conhecer o seu poder e a sua grandeza. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é essa. Eu dou para vocês o meu Filho amado, porque eu amo vocês. Está ali o poder. Paulo fala que o Evangelho é o poder para transformar e para salvar os povos, para salvar as nossas vidas. Então, mas nós pregamos a Cristo crucificado. O judeu querendo sinal, querendo milagres. O grego querendo sabedoria. E Paulo dizendo, nós pregamos Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para o judeu. O judeu não aceitou Cristo. Ele não quis Jesus Cristo, porque ele queria um reino deste mundo. Ele não queria Jesus como Jesus veio, como Jesus se apresentou, glorioso em sua pessoa, em sua humildade. O judeu não quis esse Jesus. Então, pedra de tropeço para o judeu, para os gregos é loucura. E hoje continua assim. Pedra de tropeço para aqueles que vivem atrás de sinais. A Bíblia não é suficiente, a palavra revelada não é suficiente. Querem sinais, sinais. E outros, sabedoria. Para muitos hoje, o cristão, como já foi no passado, o cristão é tolo. Não sabe nada. Mas essa é a sabedoria de Deus. Ele se revela ao seu povo. E nós olhamos para a cruz e vemos ali poder e sabedoria. Poder e sabedoria de Deus. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Mas para os que são chamados segundo o propósito de Deus, chamados pelo Espírito Santo. Esse chamado não é aquele chamado externo, que você ouve nas ruas, no rádio, nos jornais. Não, esse é um chamado sobrenatural. É a graça irresistível, é a operação do Espírito Santo no coração. Então, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, aqui todos os povos, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, o que pareceu que era uma derrota, o que pareceu que era trevas, o que pareceu que era algo terrível, é a sabedoria e poder de Deus. Jesus crucificado demonstra a fraqueza ali do ser humano, mas quem olhava ali via Jesus morrendo, mas espiritualmente, pelo que nós conhecemos da palavra de Deus, ali estava o poder de Deus, ali estava a grandeza de Deus, ali estava a força de Deus em Jesus Cristo vencendo a morte através da própria morte. Olha a sabedoria de Deus, ele confunde os sábios. Ele manda o seu filho em forma de homem para vencer, e vencer numa cruz, vencer a morte através da morte, vencer o pecado através da sua morte. Jesus fez isso por nós. Jesus se revela dessa forma. Veja bem que Jesus Cristo, na cruz, nós chamamos isso de uma obediência passiva, ele se entrega. Ele morre por nós, como um cordeiro, mudo, humilde. E durante a sua vida inteira, ele obedeceu ativamente. Ele obedeceu toda a lei. Ele foi absolutamente justo. Olha a sabedoria de Deus. Envia seu filho. O seu filho obedece toda a lei em nosso lugar. Esta é a justiça de Deus para nós. Esta é a justiça de Jesus Cristo acreditada na vida do pecador que crê em seu nome. Então Jesus, ele dá para nós essa justiça, ele dá para nós esta vitória que ele obteve como um ser humano que venceu a morte, como um ser humano que venceu todo o pecado, como um ser humano que foi absolutamente justo. E na cruz ele se entrega voluntariamente para morrer em nosso lugar. Aqui está a sabedoria e o poder de Deus. Se fosse plano de homem, não seria assim. O homem quer trabalhar sempre com méritos, né? E não, Deus, ele trabalha com o amor, com a graça dele em nosso coração para que nós creiamos. E por último, é a conquista da cruz. Apóstolo diz, após Deus se revelar em Jesus Cristo, na cruz, Deus revela os seus atributos, né? A revelação da cruz, ela é tremenda. Se a gente parar, olhar, você vai ver ali os atributos de Deus, o amor, a justiça, a soberania, você vai ver ali na cruz. E Jesus vence. Olha o que está escrito, Colossenses 2, 13 até o 15. E quando nós
ou quando vós estáveis mortos nos vossos pecados. Veja que o ser humano é declarado morto em pecados. Né? Morto por quê? Porque está no pecado. E o pecado causa a morte. O salário do pecado é a morte. O ser humano não busca Deus. Não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda. A própria palavra ensina isso. E na incircuncisão da vossa carne, ou seja, aqui estavam fora da nação de Deus, os incircuncisos, os não-judeus. Então, quando estavam mortos em seus pecados, na incircuncisão da vossa carne, ou seja, fora da aliança de Deus, Ele, o próprio Senhor, vos vivificou. É o mesmo que está escrito em Efésios, no capítulo 2, ele fala sobre isso. Tá? Capítulo 2 ali, a partir do versículo 8, você vai encontrar isso. Então nós estávamos mortos. E ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, ele perdoou todos os nossos pecados. Perdoou todos os nossos pecados. Nos vivificou dessa forma. Apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, toda acusação que era contra o povo de Deus, toda acusação que era contra mim e contra você, Jesus cravou-a na cruz. Ele removeu toda acusação. Não há nenhuma acusação contra o povo de Deus. A conquista de Jesus, através da sua morte, ele fez isso, ele nos deu vida. Veja a sabedoria de Deus que o mundo não entende. A morte de Jesus Cristo para dar vida ao seu povo. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Veja o que Jesus Cristo fez. Ele venceu as potestades. Ele venceu os demônios através da sua morte, através da cruz. Veja a importância da morte de Jesus Cristo. E, por final, Romanos 8. Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Veja, isso é vitória. Isso é conquista do Senhor. Não há nenhuma acusação contra nós. Quem é o que condenará? É Cristo quem morreu, sim, e que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, Jesus Cristo, ele se revela através da cruz como um Jesus de amor, e ele se revela como um Jesus poderoso, ele revela a sabedoria de Deus e ele conquista para nós a salvação. E hoje Jesus Cristo está sentado à direita de Deus intercedendo por sua igreja, pelas suas ovelhas. Ele disse, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Veja que Jesus amoroso, que Jesus poderoso, e ele está sentado à direita de Deus intercedendo por nós. Como intercedendo por nós? Ele está como nosso advogado. Então, quando existir alguma acusação, quando você cometer algum erro, peça perdão para Deus. Jesus Cristo está intercedendo por você. E para concluir a aplicação, né? Nós podemos aplicar tudo isso de que forma? Eu já falei uma parte. Nós devemos ser o povo mais feliz deste mundo, o povo cristão. Por quê? Porque nós não temos culpa nenhuma diante do Criador. Ele mesmo, o próprio Deus, ele fez a propiciação. O próprio Deus nos tornou aceitáveis para ele. Ele perdoou os nossos pecados, ele nos justificou através da morte de Jesus Cristo. Então nós temos motivo de sobra para sermos um povo feliz, um povo alegre, um povo que glorifica a Deus. Esse é um motivo para você exaltar sempre o Senhor, para você se prostrar diante da grandeza de Deus. Nós não podemos dizer para Deus, Senhor, eu não sei porque o Senhor me amou, eu não entendo porque o Senhor me amou, eu não mereço esse amor, mas o que eu sei é que eu amo o Senhor. Eu aprendi a te amar, Senhor, e quero cada dia amar mais, cada dia mais honrar o teu santo e poderoso nome. E nós também temos a segurança. Nós não estamos meio salvos. Nós não estamos salvos hoje e condenados amanhã. Não, Deus revela a sua justiça, o seu poder, salvando o seu povo, um povo que ele escolheu antes da fundação do mundo. Nós sabemos pelas palavras de Jesus Cristo, em João no capítulo 10, que Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas. Não vai. Ele cuida de nós, ele tem cuidado do seu povo. Então, a nossa esperança é que o Senhor Jesus Cristo um dia vai voltar, ele vai nos buscar e ele vai nos levar para sempre com ele.
Nós não precisamos ficar preocupados. Nós não precisamos tentar nos justificar perante as pessoas, tentando até mostrar aquilo que nós não somos. Nós temos a liberdade de adorar, de servir a Deus, de buscar sempre a presença dEle, de viver para Ele. A nossa justificação não está em nossas obras. Ai de nós se estivesse em nossas obras. E eu digo mais, se nossas obras fossem suficientes, Jesus ele faria o sermão do monte e pronto. Mas não, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Então Jesus Cristo vem e morre em nosso lugar e dá vida por nós. E isso deve causar dentro do nosso coração muita, mas muita gratidão a Deus. Então saiba disso, você é amado por Deus. E Deus se revelou na cruz e Ele resplandeceu uma luz dentro de você para que você compreenda essas grandezas do Evangelho, para que você compreenda o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe.